Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, João Comenta. E dessa vez, cara, que jogo bom e importante pro Flamengo, né? Porque agora o Flamengo é líder com a derrota do Palmeiras pro Santos e com a vitória do Flamengo contra o Sport, né? Dois jogos atrasados na rodada, né? Esses jogos que foram. O do Flamengo e Sport foi aquele lá na época do Super Mundial, que ia acontecer, mas foi cancelado. O do Palmeiras eu não sei quando que era pra acontecer, né? Mas o mas o jogo não aconteceu. Eu acho que foi também por conta desse motivo de Super Mundial, não tenho certeza, né? Bom, o Flamengo ele veio com vários desfalques por conta dessa data FIFA que está acontecendo, né, atualmente. Então o Flamengo ainda vai ter desfalques no próximo jogo contra o Fluminense. Mas o Flamengo veio com desfalques, então veio com o time reserva, né? Mas o destaque eu acho que era o Bruno Henrique no ataque, tinha o Samuel Lino, o Luiz Araújo e o Saul como esses jogadores de destaque. Além do Pulgar, o Rossi no gol também. É, esses jogadores eles meio que eram os pilares do time, né? Eles, o Léo Pereira também era porque eles geralmente vêm jogando mais do que outros, como é o caso do João Victor, que foi titular pela primeira vez. O Ayrton Lucas, que não vem sendo muito titular assim, né? Então, são jogadores que eu citei anteriormente, são jogadores que são meio que eram meio os pilares do time, né? Considerado o pilar do time, porque eram jogadores mais consolidados na titularidade do Flamengo. E o Flamengo não começou aquelas coisas, até deu um sustinho ali nos primeiros minutos, mas o Sport chegou mais. E chegou mais no sentido de ir ao ataque, porque tem uma bola ali, né, numa saída de jogo errada da defesa do Flamengo, o Pablo recupera, ele tira do João Vitor, tira também do Léo Pereira, ele chuta, o Léo Pereira trava, mas o Pablo não desiste, com confiança ele pega a bola e bate pro gol. Faz 1-0, né? O Sport que precisava dessa vitória, porque caso um empate ou uma derrota acontecesse, como foi a derrota, o Sport estaria rebaixado e só a vitória importava para eles. Então, o Pablo ter começado marcando pro Sport foi muito bom para eles, nada bom para a gente, porque se a gente já não era o líder antes, para a gente poderia ficar mais difícil ainda. Mas o Flamengo não desistiu. E aí tem uma chance lá, um cruzamento do Wallace antes que ele toca para trás e ninguém chega para completar. Também tem uma bola que o Luiz Araújo vai chutar pro gol e, e é travado bem na hora, né? Porque ele já tava ali sem goleiro. Ele e o gol, só que tinha um zagueiro para travar esse chute, o zagueiro consegue tirar a bola de lá. Ou seja, após o gol do Sport, o Flamengo voltou e pro ataque, né? Mas ainda falhou algumas vezes. Porque para quem não sabe, no gol do Sport foi uma falha de saída de bola do Flamengo, né? Um erro do João Victor que recebeu a bola, não teve muito tempo para pensar e perdeu ela, e o erro do Emerson Royal que deu a bola na fogueira pro João Victor, né? Eu acho que ele poderia muito bem ter mandado essa bola para frente. Ele preferiu tocar a bola pro João Vitor. João Vitor, que a gente sabe, é o primeiro jogo dele como titular pelo Flamengo. Ele não deve ter aquela confiança toda. Errou, o Flamengo tomou o gol. Aí o Flamengo ele continua errando esse tipo de saída de bola, porque o Emerson Royal perde outra bola ali na. Na verdade, quem errou foi o Ayrton Lucas. Mas o Emerson Royal ele também erra uma bola ali no meio de campo, ele perde ela. E aí o Léo Pereira do Sport puxa um contra-ataque, né? A sorte foi que ele foi travado, né? E também tem outro lance que nas costas que o Emerson Real toma um drible do próprio Léo Pereira do Sport, o Léo Pereira corta e bate, ainda bem que ele bate mal, porque já era para estar 3-0 ali se fosse, por exemplo, o Palmeiras. O Flamengo não pode errar assim contra time nenhum, independente que é o 20º ou independente que é o segundo. O Flamengo não pode errar nesse tipo de jogo, né? Então o Flamengo começou mal, depois foi retomando, e o que ajudou o Flamengo a retomar essa confiança foi a expulsão do jogador do esporte, acho que o Matheus Alexandre, não lembro o nome dele, né? Ele é expulso por conta de um segundo amarelo, e cara, ele ser expulso com 35 minutos por conta de um segundo amarelo é estranho. É, mas não é estranho pelo que estava acontecendo, porque tiveram 3 faltas até esse tempo, uma do Pulgar, não.
Acho que é uma do Pulgar e duas jogadores do Sport, que eventualmente seriam expulsas, né? E as 3 faltas foram cartões amarelos, né? Tanto pro Pulgar, tanto para os jogadores do Sport. Ou seja, o juiz estava dando cartão amarelo para toda falta, independente se era importante ou não, qualquer jogada era uma falta para cartão amarelo. Sim, as jogadas eram para cartão amarelo, mas eu acho que estava muito cedo ainda para dar o cartão, né? Então ele deu o cartão amarelo em todas as faltas. Logo depois, o jogador do esporte veio a cometer essa segunda falta, tomou o segundo amarelo e foi expulso. E aí o Flamengo continua dominando, né? Agora com mais superioridade, porque tinha um jogador a mais. Né? E aí tem uma bola tocada ali de fora da área, ela chega no Luiz Araújo faz aquele chute que ele gosta, né? Que ele corta pro meio, chuta colocado. Ele fez esse chute, um golaço para poder empatar o jogo. E logo após esse gol, né, a bola com o esporte, depois de um tempo o Flamengo recupera a bola. O Ayrton Lucas coloca na correria, acho que foi essa expulsão. Na verdade é uma bola no meio, se não me engano, não lembro agora. Mas é uma bola ali que tem uma jogada, né, e aí o defensor do esporte chega de novo dando um carrinho. E, gente, você tem um amarelo antes do intervalo e chega dando um carrinho, você tá pedindo para ser expulso. E aí ele pode ter tocado na bola, ele pode ter não encostado em nada. Mas, gente, não dá para você cometer um erro desse. E ele cometeu e foi expulso. Né? Então o Sport terminou o primeiro tempo com 2 a menos. O Flamengo vai pro segundo tempo com 2 a mais. E aproveitando isso, coloca o Michael no lugar do João Vitor, que já tinha amarelo. E também, depois de um tempo, coloca o Juninho. Juninho e o Cebolinha. E aí o Flamengo tem mais jogadores ali para poder chutar pro gol, porque dali viraria ataque contra a defesa. E realmente virou, né? Porque tem uma bola ali que logo após a Cebolinha entrar, ele pega, corta pro meio, chuta, a bola vai na trave e no rebote o Juninho marca o gol da virada. Né? O Juninho que, cara, eu já vinha pedindo aqui ele em alguns jogos, mas aí depois quando o Pedro volta, eu meio que paro de pedir ele para entrar nos jogos, mas hoje era também um jogo dele, né? Ele entrou, fez o gol da virada do Mengão, né? Aí o Flamengo consegue jogar com mais tranquilidade, porque você empatar um jogo ou você perder um jogo com 2 a mais é crítico. E aí o Flamengo conseguiu virar, né? Então o Flamengo teve mais tranquilidade para jogar a partir desse momento. Né? Isso porque na saída de bola, uma bola totalmente estranha, recuada pro goleiro, o goleiro tá no chão, ele perde ela, e aí bola tocada pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique faz um golaço cavando por cima do goleiro, né? Cara, um gol totalmente estranho, um gol de várzea. Ali virou bagunça pro esporte. O esporte parecia que não queria jogar esse jogo, porque a partir daí o esporte some no jogo, né? A gente vê falhas, erro de passe. O esporte já não tinha como jogar esse jogo, né, no caso. Então, o Flamengo marca o terceiro gol. E ali já, por mim, já tinha dado a vitória pro Flamengo, não tinha mais o que o esporte fazer, porque não tinha, não tinha como ir para cima do Flamengo, porque é o Flamengo e porque era o esporte com 2 a menos, né? Sem 2 jogadores. Então virou ataque contra a defesa. E aí vai passando o tempo, bola tocada dali, passe dali pra cá, dali pra cá. Né? Tem um escanteio que a bola vai na Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas domina, corta pro meio, ele chuta e ela entra no cantinho do goleiro. 4 a 1. E ali, pô, o Flamengo ele mexe, dá aquela mexida só para poder descansar os jogadores, né? Se eu não me engano, entra o Douglas Telles, ele entra, né? A partir dali ele entrou e entrou bem, né? Vamos falar a verdade, né? E por que ele entrou bem? Porque ele entra depois de um tempo, depois desse gol do Ayrton Lucas, que foi um gol bonito, né? Ele entra, a bola cai para ele e ele vai lá e faz o gol, né? Ele foi tinha o primeiro toque na bola dele foi o gol que ele faz, fazendo 5 a 1, né? E foi uma bola que acho que é uma jogada individual do Cebolinha. Cebolinha leva, cruza a bola cruzado pro meio, rasteirinha. E ele dá aquele chute, aquele bico assim, que a bola passa.
por cima do goleiro e estufa a rede. Né? O goleiro não tinha mais o que fazer, o zagueiro do Sport também não. Ele fez um gol para poder matar o jogo, para poder comemorar. Né? Um gol que, cara, pra gente, pessoas assim, é bom para pegar confiança, porque eles vêm da base, né? E, pô, você no seu primeiro jogo fazer um gol é especial para você, né? Então, ele saiu para comemorar, né? Ele que veste a camisa 81, né? Eu acho que se eu fosse um jogador do Flamengo da base e vestisse uma camisa com esse número, eu ficaria feliz. O jogo acabou por ali, Flamengo 5, Sport 1, né? Agora o Flamengo, depois de saber que o Palmeiras perdeu pro Santos, a gente sabe que o Flamengo é líder. E o que tem que acontecer para o Flamengo manter esse campeonato? E aí, né, o Flamengo ele vai ter 5 jogos, né, que daqui para frente serão importantes, né, como o Fla-Flu, que o Flamengo não terá o mando e ainda terá alguns desfalques. Né, também terá o Mirassol fora de casa, o Mirassol que ainda não perdeu fora de casa, né? O Atlético Mineiro fora de casa. Então são jogos que o Flamengo tem que se preocupar, né? E manter essa invencibilidade, né? O Flamengo ele não pode perder nenhum desses jogos. Perder não é bom, nunca, né? E o principal motivo é porque o Flamengo ele tem, acho que o mesmo número de vitórias que o Palmeiras. Então se o Flamengo perde e o Palmeiras vence, o Palmeiras está na frente, né? Mas o Flamengo ainda tem a vantagem do empate. Então, se o Flamengo empata e o Palmeiras vence, o Flamengo ainda ficaria a 1 ponto de distância. O que é vantajoso pra gente, caso, por exemplo, um possível empate para cima do Mirassol. Né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações. É isso, espero que vocês tenham gostado. E